Temos a Perfeito. partida. Conflito de interesse, está aí. Bom, vamos começar no conflito de interesse, eu não posso negar, né? A gente sempre vê o início das aulas com as pessoas colocando seus conflitos para dizer que não tem, mas aqui eu tenho total conflito de interesse por entender que esse assunto ele é deveras importante para todos nós, e dentro das propostas que eu vou aqui ousar fazer, de alguma forma vocês vão entender que há motivos de fato para que eu tenha algum conflito de interesse. A intenção é passar aí um pouco, até pelo esmiuçar desse título, que vai vir na sequência, eu vou falar um pouco aí do que a imprensa tem feito ultimamente. A crise, como é que eu a vejo, né? E aí eu não posso negar que eu já tenho trabalhado um pouco com a inteligência ampliada, a inteligência artificial, e ela me ajudou um pouco a organizar as minhas ideias. Vou falar um pouco sobre ensino versus educação, que eu acho que é uma das pegadas que eu quero mostrar aqui. Algumas possíveis soluções que eu enxergue, e no final eu quero ver se o mal não triunfa. Então, quando a gente começa a falar aí, e eu achei muito curioso quando prepararam o cartaz, até comentei com o Rosati, quem fez colocou as letras aí, educação, médica e crise, com tamanhos diferentes. E eu até comentei, deixa assim, porque eu acho que essa crise que nós estamos vendo e vivendo, ela vai muito além da medicina. Né? Nós estamos numa verdadeira crise de valores. Crise essa que eu acho que, de alguma forma, acompanha aí a evolução do ser humano. À medida em que as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai chegando, nós temos uma população cada vez mais crescente, e isso tudo vai dificultando, né, o relacionamento entre os seres humanos começam a se apoiar mais em questões tecnológicas, e isso vai distanciando um pouco um do outro. Então, eu acho que a palavra crise aí nesse título, ela deve chamar mais atenção mesmo, porque ela vai além da questão médica. Quando a gente vai para a educação, é a mesma situação. A gente aqui vai falar um pouco da educação médica, mas acho que todo mundo concorda que a crise está na educação de uma maneira geral. Né? Ou seja, você tem visto hoje muitas discussões, até mesmo a imprensa nesse papel acho que tem feito um certo trabalho no sentido de divulgar e colocar mais isso na pauta do dia a dia, mas a educação, começando lá do ensino fundamental, ela vem passando por vários problemas e não tem como achar que nós, nas universidades ou pós-universidades, vamos escapar dessa situação, ou seja, é uma bola que vai cada vez mais crescendo aí à medida que vai descendo a ladeira. E a questão médica, que eu acho que chega nesse contexto aí, ela acaba sendo rebocada. Eu acho que nós temos hoje uma crise grande na medicina, e aí vamos pensar na medicina e nas áreas correlatas, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, bom, psicologia e por aí vai. A imprensa tem feito o papel dela, e esse ano a gente teve aí, aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma lembrança, né, dos vários artigos que têm saído nos jornais, jornais de grande circulação, né, ou seja, comentando a questão da formação médica, comentando a questão hoje de se fazer aí, ou de se querer fazer um exame, né, para testar os médicos após formado, reportagens que falam de uma forma geral da educação, da questão do MEC, e hoje a educação tem uma conotação também muito mercantilizada, assim como também a saúde, que a gente já vive isso há mais tempo, tem o seu lado bom, mas também tem seu lado difícil. A questão da especialização médica, a questão dos cursos de pós-graduação à distância, essa questão da tecnologia, ela pode ser vista para o bem e para o mal, mas, por exemplo, no caso aqui hoje, graças a ela, nós estamos aqui, cada um num local diferente, podendo interagir, podendo, de alguma forma, compartilhar, mas a gente sabe que para determinados ensinos, para determinados saberes, o contato pessoal, o contato físico, eu vou falar um pouquinho disso já já, ele faz diferença, né? A gente tem colegas médicos que escrevem colunas, e colunas que já começam também a falar, a voltar um pouco, não só para as questões de saúde, mas também falando da questão do ensino, do estágio, e aqui, né, o professor Davi Wipp, ele fala da questão não só do internato, mas da residência como forma de estágio também, né? Professora Ludmila falando, chamando a atenção para uma nova era da formação médica, e a gente sabe a dificuldade que deve estar sendo hoje. Eu acho que na nossa época a gente tinha uma certa escassez, né, de instrumentos, de tecnologia. Hoje há uma pletora enorme disso, e hoje o aluno, acho que ele tem a dificuldade da escolha.
E é nesse ponto que eu já acho também que todos nós aqui podemos contribuir a partir da nossa experiência. E essa matéria que saiu ontem, parece que o Rosati encomendou que o Globo publicasse alguma coisa de formação médica na véspera do nosso encontro aqui, até para voltar a tocar no assunto da residência e da questão da especialização. A gente sabe que a imprensa, quando divulga as coisas hoje, muitas vezes não é isenta de interesses, né? A gente sabe que tem tudo isso, mas é fato que tudo que está sendo divulgado, tudo que está sendo colocado na imprensa está acontecendo e a gente precisa lidar com isso. Então, olhando tudo isso e acompanhando, eu já estou há 43 anos vivendo a medicina, esse ano estou completando 37 anos de formado, então desde que eu entrei na faculdade em 8 de março de 82, eu de alguma forma, a minha antena, né, mental começou a viver esse mundo médico, né? De lá para cá, ou seja, a gente vai vendo e acompanhando o processo. Eu entendo que hoje, de uma forma geral, né, a gente tem professores sem formação para ensinar ou desconectados da realidade clínica, em sua grande maioria, e aí eu já levo em conta as muitas universidades privadas que estão sendo abertas. E aqui é para deixar claro, eu não tenho nenhuma crítica gratuita às universidades privadas, até porque eu me formei numa universidade privada, né? Eu me formei na Souza Marques, tenho muito orgulho disso. A gente teve um curso médico muito bom, em uma época em que a grande maioria dos professores da Souza Marques eram professores, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alguns da UF, alguns da UERJ. Então, assim, era um momento que a universidade privada, ela de fato estava vindo, não era para ser excesso, era para somar, na minha visão. Mas é fato que de uns anos para cá, a gente vê, e aqui eu enxergo um dos problemas da educação médica, é o preparo desses professores. A gente muitas vezes fala desse assunto e olha para a universidade e olha para o aluno, e acho que não olha para o professor, e aí quando eu falo olhar para o professor, é no sentido de apoiar esse professor, é no sentido de dar condição dele ser um bom professor. Muitos, e eu fui professor universitário das faculdades durante um período, eu de alguma maneira não fui preparado para isso, eu fui na base fui aprendendo tentativa e erro, até que em algum momento eu acho que eu consegui dar uma engrenada, mas se for olhar assim, tive algum estímulo, tive algum preparo? Não. E acho que hoje isso também continua acontecendo, você não vem preparando muito esses professores numa época da nossa vida profissional que é absolutamente necessário esse preparo por tudo que a gente está vivendo na vida de uma forma geral, né? O ensino teórico, ele está distante do conteúdo, do campo prático, dos pacientes. A gente vive hoje, não é de hoje, já tem muito tempo. Na minha época já tinha um pouco isso. A turma acha que ensinar medicina é só transferir conteúdo de conhecimento, e a gente sabe que não é isso, a gente vai falar disso já já um pouco. Né? O currículo que é fragmentado, sem profundidade ou mesmo integração, e hoje, com dessas universidades que estão abrindo, muitas delas não tem nem hospital-escola, então você consegue imaginar o quanto isso vai ser fragmentado. Na minha época já era assim, né? A própria Souza Marques, onde eu me formei, tinha Santa Casa como um principal hospital, mas a gente perambulou por alguns hospitais do Rio. Isso tem um lado legal, porque você conhece de uma maneira mais ampla a medicina da tua cidade, mas tem um outro lado que você sabe que ali pelos bastidores, de repente falta uma maior integração, e aí você fragmenta muito esse saber, esse conhecimento, essa prática, a maneira como ela é ensinada. As escolas públicas estão desestruturadas, privadas fragilizadas. Aqui no Rio, dá tristeza ver a situação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um papel histórico fundamental na medicina do país, né, mas ela hoje passa por uma crise já há algum tempo. Eu percebo o Antônio Pedro e a Universidade Federal Fluminense numa curva de evolução, de melhora. A UERJ, recentemente eu estive lá, e você percebe que também tem um movimento de melhora, a própria Unirio, para ficar aqui nas grandes, né, federais do Rio de Janeiro. E as privadas, eu acho que elas são muito fragilizadas, às vezes, no que tem de back-office delas, na questão de você não ter, talvez, uma estrutura, né? Muitos professores que estão ali foram ex-alunos, não tiveram esse preparo, você sente que eles fazem muito iniciativas próprias, às vezes nem o serviço onde ele dá aula, onde ele passa o conhecimento, tem uma filosofia, uma estrutura, uma gestão compartilhada. Então, há uma fragilidade dos dois lados, seja na universidade pública, seja na universidade federal, e aí, é óbvio que eu falo muito com o olhar do Rio de Janeiro, mas a gente não acompanha tão de perto o cenário no país, mas acredito que não seja muito diferente do que a gente vive aqui, não.
Os estudantes hoje são obcecados pela prova de residência, ou seja, hoje a residência, que deveria ser encarada como um meio para você alcançar a tua formação, para você alcançar a sua completude como profissional, ela é enxergada como um fim. O aluno, ele quer passar na prova de residência. E se a gente for entrevistar esses alunos, depois que eles acabam a residência, muitos ficam perdidos, porque eles se prepararam os 6 anos da faculdade, mais a residência, e aí, quando ele não vai para outras residências, porque às vezes ele faz uma clínica médica, depois ele vai para uma especialidade, quando acaba tudo, ele fica no vácuo, ele não passou o tempo da faculdade trabalhando a mente dele para ser médico. Ele passou o tempo de faculdade se preparando para passar na prova de residência. Isso, para mim, assim, é um afunilamento, é um estreitamento mental e, infelizmente, muitos de nós não conseguem mexer na cabeça do estudante quanto a isso. O sistema hoje, a quantidade de cursos que existem preparatórios para a residência, ou seja, hoje o aluno, ele deixa a faculdade muito antes, às vezes até, de chegar no ciclo clínico. Né? Ou seja, às vezes já no primeiro, segundo ano ele já está fazendo tal cursinho e ele acaba dando mais valor ao cursinho do que propriamente à faculdade. E aí, gente, assim, a gente de alguma maneira compactua com isso quando a gente não fala, a gente não coloca essa boca no trombone. A imprensa fala de tanta coisa, mas você não vê a imprensa falar dos cursinhos. É óbvio que os cursinhos, eles entraram num buraco que apareceu no mercado, que as faculdades deixaram acontecer, a verdade é essa, pelo menos na minha visão, e hoje fica difícil mexer, mas a gente perpetua a história do cursinho, e eu acho isso muito ruim. A proliferação das escolas sem uma supervisão efetiva, a gente vê aí, a gente sabe que o país está precisando de médicos, mas ele precisa de médicos em determinadas regiões, né? Não é aqui no Sudeste, por exemplo, mas quando você está formando, você quer formar no melhor local, naquele que te oferece uma maior variedade de conhecimento, uma maior possibilidade de experiência. E isso, estruturado, está mais aqui no eixo sul-sudeste, não tem como. Ou seja, é muito difícil você imaginar que alguém vai sair do Rio para estudar em Manaus, com todo respeito a Manaus, né? Mas é diferente. Então, assim, tem que ter um olhar, e aí é uma discussão realmente muito profunda, né? Precisa de escola? Não sei se precisa, porque hoje, pelo que se fala do número de escolas médicas, comparando com outros países, é um ponto que merece uma reflexão que talvez eu não tenha condição de fazer. Né? E acho que a gente tem que ter humildade de saber que há momentos em que a gente para no nosso poder de reflexão por talvez não conhecer o tamanho do problema. Mas esse é um problema. O ensino, ou seja, hoje descobriram aí a questão mesmo, né, do dinheiro que se pode fazer, não tenho nada contra, eu me considero até relativamente capitalista, não vou negar isso a vocês, mas assim, mas realmente parece que saiu do tom, né? As pessoas estão querendo trabalhar as faculdades, estão querendo trabalhar a questão do ensino como uma mercadoria e querendo ganhar em cima dela. Volto a dizer, não tenho nada contra ganhar em cima da mercadoria, no caso o ensino, mas alguns preceitos mínimos precisam ser respeitados, e isso não vem acontecendo. E parte disso poder acontecer, talvez porque muitos de nós não consigam falar, não consigam expor, né, que ali deveria haver um certo limite. Há uma ausência de controle social e a omissão das entidades, e aí eu posso falar de algumas sociedades médicas, da minha, por exemplo, a Sociedade de Terapia Intensiva aqui do Rio de Janeiro, a SOTIERJ, ou mesmo a AMIB, que é a brasileira, ela procura fazer o movimento dela, ela tem feito, inclusive porque a medicina intensiva, que é a minha especialidade, ela está numa briga agora para se entrar no currículo médico, que até hoje não a contemplou como uma cadeira necessária, a emergência parece que já entrou e agora está se trabalhando para entrar a medicina intensiva. Então, de alguma forma, algumas sociedades, elas estão de alguma maneira participando mais, mas a gente precisa ter uma participação maior, né? Com todo o respeito que eu tenho aí, a Academia Nacional de Medicina, a ACAMERG do Rio de Janeiro, mesmo a AMF, onde é que nós estamos, né? Mas eu fico sempre me perguntando, será que a gente não pode estar fazendo mais? Será que a gente não poderia estar de alguma maneira contribuindo? Como eu disse, eu estou aqui hoje para provocar todos nós que estamos aqui, né? Os médicos, aqui eu acho um ponto, assim, muito crucial. Eles estão entrando na faculdade, eles estão fazendo a faculdade, eles terminam a faculdade, terminam a residência. Eu acho que eles não conseguiram entender o propósito de ser médico, eles não conseguiram se identificar, eles não conseguem entender o valor simbólico social. Acho até que tudo que está acontecendo em relação a essa desvalorização, essa mercantilização, tudo isso passa porque, e aí eu acho que é uma falha um pouco nossa,
A gente deixou de bater no peito e dizer que tem orgulho de ser médico, por uma série de fatores. A gente deixou de ser modelo para os mais jovens, também por uma série de fatores. E esse jovem, ele quer se espelhar em alguém na maior parte das vezes, na maior parte do tempo. E a gente, talvez por estar vivendo esse mundo muito tecnológico, onde a gente passa mais tempo olhando para uma tela de celular, olhando para um computador, isso tomou um pouco o local, né, o lugar desse profissional mais experiente, mais veterano, com conhecimento, com vivência. E isso também eu acho que faz com que esse médico que esteja chegando, ele está perdido, ele está perdido. Então, assim, será que a gente não tem uma bússola para ajudá-lo? Por mais que nós sejamos de uma geração diferente, e muitos comentam, quando vocês vêm e falam assim, na minha época, parece que dizem que isso já assusta o jovem. Talvez, mas a gente talvez esteja precisando conversar mais com eles, porque a referência que nós temos é da nossa época, né? Ou seja, eu consigo me lembrar muito bem, não tão plenamente, dos meus 6 anos de formação médica, do meu 1 ano servindo como militar num hospital militar, depois dos meus 2 anos de residência médica, e eu sei que teve coisas lá que se aplicam aos dias de hoje, mesmo com toda a evolução tecnológica. E sei que vocês também devem conseguir fazer esse paralelismo. Será que a gente não tem nada para passar para esse jovem? Será que a gente não vale um pouco o esforço para tentar fazer ele entender que ele pode aprender muito conosco? E aí eu vou agora para começar a falar de ensino e educação, porque a gente fala muito, toda vez que pensa nesse problema, a gente pensa muito no ensino. E uma coisa que me chama a atenção é que tudo que eu já estou, de alguma maneira, esboçando aqui para vocês, vai muito além de uma transferência de conteúdo, né? Uma das definições de ensino é essa, né? Um processo intencional de transmissão de conhecimento, de competências. Mas eu gosto de pensar que a gente está querendo conversar sobre educação, a gente está querendo falar da formação humana de uma maneira mais integral. A gente está querendo falar de valores, de atitudes, da convivência. Assim, tem algumas especialidades médicas que o médico até se afasta, não está próximo do paciente, a gente sabe disso. Mas, por essência, nós temos uma profissão absolutamente relacional, absolutamente de convivência, nem que sejam com os nossos pares, né? E a própria autonomia, assim, o médico, ele tem um poder que eu acho também que a gente vem entregando esse poder na mão das corporações, na mão do governo. A gente tem aberto muito, um pouco, a nossa fala, ela está ficando muito tímida, muito modesta. E aí, no mundo de hoje, quem fala mais alto está levando, não tem jeito. E muitos de nós, infelizmente, ou porque perderam o entusiasmo, porque perderam a vontade, ou porque se desiludiram, a gente tem falado menos. Mas eu quero aqui provocar que a gente precisa falar mais. Trago aí um psicólogo aí russo, lá do século retrasado, Lev Vygotsky, que recentemente foi citado por um colega nosso, Roberto Cooper, no curso Medicina da Pessoa, do professor Camargo. Ele fez uma apresentação brilhante, também falando, abordando questões, né, da relação médico-paciente, da relação professor-aluno, e ele trouxe essa frase do Vygotsky que eu acho que se aplica um pouco aqui, né? O professor deve adotar o papel de facilitador, não o de provedor de conteúdo. Parece uma coisa óbvia para quem está aqui nessa sala hoje, né? Porque todos nós já estamos há algum tempo vivendo isso, mas quando a gente começa a dar aula lá atrás, a gente está muito preocupado em prover conteúdo. Muito, muito. A gente não quer errar nada, né? A gente tem medo de ouvir aquela pergunta e falar assim, caramba, e se me perguntarem aquilo que eu não sei responder? E hoje o que a gente mais talvez diga é não sei. Hoje dizer não sei é algo que, além de libertador, ele é verdadeiro, porque a gente não sabe muita coisa. A gente tem que sair, ter a humildade de reconhecer que a gente se prepara, que a gente constrói conhecimento, mas a complexidade da vida hoje tem nos desafiado permanentemente em cima das soluções que nós achamos que temos. Então, esse conceito do Vygotsky, eu acho que ele precisa ser entendido, né? Todos nós estamos aqui para tentar facilitar. Hoje é muito, muito bom ver num hospital universitário um interno ajudando ou facilitando a vida de um terceiro-anista, o residente, o R1 facilitando a vida do interno, o R2 a do residente e por aí vai. Ou seja, esse é o cenário que eu acho que todos nós conseguimos imaginar, que muitos de nós vivemos, e que é um cenário que eu acho absolutamente saudável de aprendizado.
Ainda em ensino e educação, o ensino é uma parte, um instrumento da educação, mas ele não a esgota, ou seja, o ensino está dentro da educação. Uma prática pedagógica de qualidade integra ambos, né, ensina conteúdos e educa para a convivência, a ética e a autonomia. Assim, eu tenho a possibilidade de assinar uma revista médica chamada Medical Teacher, e a gente sabe que existem outras, existe o Academic Medicine. Eu fico me perguntando quantos professores hoje que dão aula, eles têm acesso a revistas de uma especialidade que é a educação médica. Eu conheço pouquíssimos que falam dessas revistas, né? E hoje elas estão aqui na nossa mão, num clique, né? Esse é o lado bom, né? Mas a gente vê que as pessoas procuram não ler, e é um assunto, assim, absolutamente fascinante você ver quanto de pedagogia, o quanto de andragogia. Na realidade, quando a gente está falando de educar o adulto, a gente está falando de andragogia, né? E a gente não consegue ver isso dentro dos professores formais, quanto menos dos informais, né? As políticas públicas, elas costumam falar muito em educação para designar sistemas escolares, mas tecnicamente elas estão tratando apenas do componente do ensino, é o que a gente vê. O tempo todo é ensino e menos educação e mais ensino, né? Ensinar é transmitir saberes, educar é formar pessoas. O ensino eficaz contribui para a educação, mas educar vai além de ensinar. E é aí que eu volto aqui a provocar. Será que a gente não pode contribuir com a educação? A gente não precisa ser professor universitário, a gente não precisa estar dentro da universidade para contribuir, na minha opinião. Eu acho que isso é também algo que eu gostaria de levantar. Eu acho que a comunidade médica, de uma maneira geral, a sociedade civil, devia participar mais desse problema, porque a sociedade civil, em algum momento, precisa do médico, né? Seja na instituição pública, seja na instituição privada, e nós deveríamos trabalhar para o padrão de ensino ser muito próximo um do outro. Hoje, na minha opinião, me desculpem, ele está próximo, mas ele está próximo num nível muito baixo. A gente precisava estar com essa proximidade num nível mais alto. E talvez esteja faltando a sociedade civil cobrar mais isso, e nós, colegas médicos, alguns professores, alguns que já foram professores, talvez possamos também entrar nesse processo. Aqui um quadro, eu vou depois compartilhar essa apresentação com o Rosati, para que ele possa transmitir nos grupos aí de WhatsApp, mas é só para colocar aí, né, a diferença de ensino e educação. Eu quero dar destaque aqui para a educação, né, na questão de que é um ecossistema formativo contínuo. A gente precisa orientar o estudante de medicina, que ele vai estudar provavelmente até o último dia da vida dele, né? Não tem, aquele que quer ser bom profissional, né? A gente precisa ter a ideia de que a gente tem que trabalhar para desenvolver o médico como um agente reflexivo, capaz de aprender. A gente não vê muito hoje as pessoas refletindo. Isso aqui que a gente está fazendo, tudo bem que nesse exato momento eu estou falando e vocês estão me ouvindo, mas a expectativa é que daqui a pouco a gente vai ter um momento de troca, de debate, mas enquanto eu estou falando, vocês estão refletindo, e eu também estou refletindo em cima da minha fala. E isso a gente não vê muito ser estimulado no dia a dia de hoje, né? Entender que a gente precisa estar se adaptando, cuidando de sistemas, em sistemas complexos, né? Os hospitais, e aí a minha realidade é muito mais de hospital do que de consultório, até pela especialidade que eu escolhi, mas nos próprios consultórios a gente sabe que o cenário está bem complexo, né? A gente precisa incluir valor e precisa incluir a história do nosso próprio bem-estar e da responsabilidade social. Hoje a gente vê falar do burnout o tempo todo, né? Mas muitos falam disso como se fosse uma coisa, não, isso não me afeta, isso não me afeta. Será que não? Será que nenhum de nós teve algum momentozinho de despersonalização, algum momento em que você se sentiu perdido naquilo que você está fazendo? Porque o burnout é um conjunto de sintomas, né? Não é só que a gente só enxerga o burnout naquele esgotamento final. Mas e as etapas para chegar no esgotamento? Será que a gente não passa por elas, né? A questão, como eu disse, do aprendizagem ao longo da vida, a questão de ter uma comunidade ampliada. Nós ainda estudamos no modelo em que a faculdade de medicina fica de um lado, a enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição ficam em outro. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente está o tempo inteiro se relacionando com as áreas afins. A gente precisa entender, né, que a gente precisa aprender com os nossos pares, colegas médicos, com os nossos pares das outras profissões, né, com os próprios pacientes que permanentemente nos ensinam, permanentemente, né, as próprias entidades reguladoras e a sociedade de uma maneira geral. A ideia de praticar, de ter prática reflexiva, eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que isso faz muita falta, né, e as próprias organizações, elas também precisam estimular mais uma cultura de reflexão, de prática, de aprendizagem continuada. Os hospitais, a gente fala muito de hospitais-escola, mas se a gente for olhar bem, todo hospital é hospital-escola. É uma questão de olhar, enxergar. Todo consultório que tem, de repente, além do médico, alguém do lado dele, é um consultório-escola.
Eu acho que, assim, tentando ampliar o olhar, o tempo inteiro, nós médicos podemos estar orientando, facilitando, ensinando alguém. Então, isso dá um caráter de escola que, se quando você está numa instituição, ela começa a enxergar isso, todo mundo sai ganhando, e especialmente o paciente. Alguma relação e as implicações práticas, né, dessa questão do ensino e educação, né? O ensino é um dispositivo dentro da educação, e aí algumas coisas sobre você ter boas estratégias de ensino, e aí quando a gente fala em estratégia, os professores precisam se reunir, né? A minha época no secundário, eu sou de Volta Redonda, mas eu sei que acontecia muito aqui, a gente tinha as famosas semanas de conselho de classe, né, nas escolas. Você não tinha aula durante uma semana, e a expectativa que se tem é que naquela semana os professores se reuniam para falar dos alunos, para falar de como eles estavam ensinando. Na faculdade, quando eu participei da Souza Marques, não chegava a ter isso, mas a gente sabia que em algum momento do ano, um ou dois, tinha lá um momento em que os professores se reuniam para debater, né? Hoje a gente não sabe se isso acontece, mas deveria acontecer, porque a estratégia, ela nessa hora aparece. Não dá para eu ter uma estratégia do Moisés se eu estiver dentro de uma instituição. A estratégia da instituição, eu posso ter uma ideia de estratégia, mas que eu preciso compartilhar com os colegas, né? A questão da ética, que também precisa cada vez mais ser trabalhada dentro do ambiente universitário, hoje mais do que nunca, né? A questão da educação médica, que integra ensino e contexto de prática. Volta a querer bater aqui um pouco nas escolinhas, nos cursinhos para residência, que o tempo inteiro estão preocupados com o conteúdo teórico, mas não tem prática, né? Ou seja, não tem aquele professor, são ótimos professores, eu conheço alguns professores que dão aula muito bem, né? Esses cursinhos, eles conseguem reunir um grupo de um corpo docente muito bom na técnica de dar aula, mas, e o exemplo? E aquela hora que você quer olhar e ver o professor atendendo um paciente para ver o que se aprende com ele? Isso parece que sumiu, né? Isso desapareceu, né? E essa complexidade adaptativa, eu acho que a UTI, eu trabalho com estudante em UTI há muito tempo, né? E eu entendo que a UTI é um baita cenário de aprendizagem, porque essa complexidade do paciente, esse mix de pacientes mais menos graves junto com os mais graves, porque às vezes você coloca o menos grave para ser vigiado, para evitar que ele fique grave. Isso hoje é uma prática comum quando é possível dentro dos hospitais. Então, e ali você tem um paciente que está bem agora e daqui a 15 minutos ele pode estar muito mal, e o livro, por mais que você se prepare com ele nessa hora, você precisa ter tomada de decisão, você precisa ter presença, você precisa estar conectado com seus colegas, você precisa conhecer o paciente, né? Hoje a gente vê, infelizmente, em muitas UTIs, né, cada dia um médico diferente está visitando o paciente. Isso a gente perde, e aí vem de novo a fragmentação, né? Por mais que eu possa trabalhar com alguns colegas e a gente pensar mais ou menos juntos, mas na hora que eu examino um paciente, tem o meu quê, né? Tem o quê do Moisés, onde eu faço uma coisa hoje já pensando no que eu vou estar fazendo amanhã, me lembrando do que eu fiz ontem. Mas quando eu passo visita num dia e um outro colega vai e passa no outro, isso eventualmente se perde, isso é muito ruim, né? Então essa complexidade adaptativa a gente precisa de alguma maneira viver e ensinar. Aqui dois exemplos, né? Um exemplo de ensino médico, workshop de punção venosa, guiada por ultrassom, uma realidade, a questão de fazer checklists hoje cada vez mais, né, em ambientes complexos, e em termos de educação médica, essa questão do ciclo de mentoria aí, que discute decisões invasivas. Acho que tem um microfone aí que está ligado. Você mediu como? Eu falei, na maior. Oba, valeu, obrigado, Rosati. Ciclos de mentoria que discute decisões invasivas, valores do paciente, discutir custo. A gente precisa discutir, independente de ser hospital privado ou não, a gente tem também, se no leito privado há uma preocupação de você rodar leito, de você estar dando alta para internar novos pacientes, que tem uma pegada, né, ou seja, comercial, de você ter um paciente novo entrando, de você ter um ganho novo, mas tem aí também uma pegada social, e aí eu vou para a medicina pública para dizer que a maior riqueza da medicina pública, de uma boa gestão, é você ter a capacidade de girar leito, é você estar sempre ofertando mais leitos para o público. A gente está cansado de ver os hospitais públicos lotados com pacientes que, de alguma maneira, não conseguem sair e você limita a entrada de um novo paciente muito por conta disso, né? Então, discutir custo, discutir eficiência operacional, discutir segurança do paciente,
que também é algo que não está no currículo médico. A gente também, se for olhar na imprensa, quase toda semana tem alguma coisa sobre evento adverso acontecendo, né? E muito passa por uma formação em que em nenhum momento prestigiou ou privilegiou o gerenciamento de risco. Eu sempre conto, e acho que vocês também vão se lembrar, toda a aula, né? Aula de hipertensão arterial. Aí você tinha toda aquela sequência da aula. Quando faltavam 3, 4 minutos, aparecia a profilaxia, aparecia um pouco de gestão de risco, como se fosse uma coisa pouco importante, né? E hoje a gente vê que não, ela é muito importante, a gente precisa, inclusive, atualizar o currículo um pouco em função disso, né? O ensino médico organiza o que e como aprendemos hoje. A educação médica orienta quem nos tornamos como profissionais e como continuamos a nos transformar diante das demandas da sociedade e da própria medicina. Educação é mais, e a gente precisa falar mais dela. Então, o que eu enxergo de possíveis soluções, né? Formar os que formam. Uma capacitação mais pedagógica, institucional para docentes e preceptores. Acho que as universidades, as faculdades, elas precisam investir nisso. Elas precisam investir em como preparar melhor os seus professores, como dar condição deles serem mais versáteis. A gente sabe que muitos professores dão aula, entre aspas, para complementar renda, porque eles são profissionais assistenciais. Eu acho ótimo você ser assistencial e conseguir dedicar um tempo para também ensinar, até porque você se mantém próximo, né, daquilo que você está ensinando quando você está praticando aquilo. Mas, de alguma forma, tem que ter um conjunto de professores que tem que ser mesmo de dedicação exclusiva, que tem que ser as pessoas que vão elaborar as estratégias, que vão fazer o currículo do que vai ser ensinado, e hoje não dá para pensar num currículo desenhado em janeiro de 25 ser o mesmo de janeiro de 26. Está tudo muito rápido. Então a gente precisa ter nas próprias faculdades e universidades alguém olhando isso, né? Hoje não dá para ensinar medicina sem falar de inteligência ampliada. A gente tem discutido muito, ou seja, a questão do quanto a gente está deixando de ensinar as questões humanas dentro das faculdades. Ou seja, tem muita coisa. Eu citei aqui algumas áreas técnicas, como a medicina intensiva, como segurança e qualidade do paciente, e por aí vai. Então, assim, a gente tem muita coisa. Ensinar comunicação. Comunicação hoje é muito importante, sempre foi, mas hoje a gente dá muito mais valor a isso e a gente precisa, talvez, ter aulas de comunicação dentro da faculdade, né? Aprender a escrever. Hoje, com o teclado, você às vezes está só ditando, o próprio computador está escrevendo, ótimo, legal, ganha tempo, mas você precisa saber escrever, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Retomar o campo prático como espaço de aprendizado real, com foco na escuta e no julgamento clínico. A gente precisa bombardear os professores universitários, bombardear as universidades e colocar na cabeça do aluno que o melhor local de aprendizado é no beira-leito. É do lado do paciente, é dentro da enfermaria, é dentro da UTI, é dentro da emergência, é dentro do consultório, é lá na saúde, lá na atenção primária, é ali, no tete-a-tete com o paciente na sua frente e com um orientador, um facilitador aqui do seu lado, porque esse aprendizado ele vai muito além do que o livro nos ensina. Reconstruir o currículo, né, do conteudismo à experiência integral do cuidado. A gente não fala mais na palavra cuidado, né? O médico, ele cuida do paciente, ao lado de vários profissionais. A gente associa muito cuidado à enfermagem, e acho que isso é muito ruim, porque distancia a gente de algo que a gente pode e deve fazer muito bem, que é cuidar do paciente. E o cuidado é eminentemente humano, apesar de que também é muito legal quando você também cuida, né, dos seus objetos, dos seus pertences, quando você cuida da natureza. O cuidado é amplo, mas aqui a gente está falando da questão mesmo do paciente, né? A gente precisa fazer o médico enxergar que ele não é bom quando ele exibe muito conteúdo. Ele pode até ser bom em exibir conteúdo, mas ele precisa ser bom no relacionamento, no cuidar. Isso é muito importante. Revalorizar o papel simbólico do médico como profissional de escuta da presença e da decisão. Eu conheço muitos cirurgiões, né, e vocês também, certamente, e aqui eu acho até, a gente tem até alguns aqui que eu pude ver e que eu agradeço estarem aqui conosco, que a gente tem a mania de achar que o cirurgião não escuta, que o cirurgião só quer saber de operar. Isso, de fato, talvez seja verdade em sua maioria, infelizmente. A gente tem muitas pessoas que vão para a cirurgia para ficar dentro do centro cirúrgico, para ter pouco contato com o paciente, e eu costumo dizer que esses profissionais são operadores, porque cirurgião com um ão maiúsculo, é aquele que também escuta, é aquele que se relaciona com o seu par clínico, que conversa de igual para igual, que vai lá, que fala com o paciente, que faz questão de dar alta do paciente. Ou seja, tudo isso eu acho que
compõem uma figura que tem sido menos exibida na nossa medicina e precisa ser mais. Criar os espaços permanentes de escuta e reflexão institucional para estudantes e docentes. Aqui eu volto a dizer, não dá para olhar, a gente está só olhando para ensinar o aluno, ensinar o aluno, ensinar o aluno. Nós, professores, precisamos de ajuda. Nós, professores, precisamos ser enxergados. Nós precisamos aprender mais sobre como ensinar, como compartilhar conhecimento. E aí o professor Camargo, né, ele tem nos brindado aí, e aqui uma forma de ajudar. Né? Algumas pessoas, nem todo mundo tem o dom da escrita, nem todo mundo tem o dom da fala, mas quando nós temos colegas assim, a gente precisa saber aproveitá-los da melhor forma. Né? O professor Rosati chamou a atenção de como alguns desses artigos a gente compartilha de uma forma geral, compartilha com os alunos, e aqui eu trouxe alguns desse ano, só para mostrar o quanto a questão do ensino, de alguma forma, a questão do profissional, está passando por todo mundo, e obviamente passando pelo professor Camargo, e o quanto uma coluna dessa pode ser debatida dentro do ambiente onde você se senta com um profissional mais jovem, residente, aluno do terceiro ano, e até entre nós, né? Vamos combinar. A forma como o professor escreve tem muita coisa para nós refletirmos em cima do nosso dia a dia, né? Então, eu estou colocando alguns aí, e essas frases aqui, eu acho que de alguma maneira elas sintetizam o que foi esse artigo, e a gente vê que todos eles têm uma conexão, né? Essa aqui eu acho muito pertinente com o que eu estou falando, né? Professores de universidade não podem oferecer a jovens sonhadores o desencanto da própria infelicidade. Você não vê hoje os professores universitários felizes por serem professores, a grande maioria, né? Eu estou generalizando, talvez até para dar um tom mais assim, mas a gente sabe que tem alguns que sim, né? Eu sei que tem alguns aqui, inclusive, assistindo, que tem o espírito de continuar apaixonado, de continuar com tesão, me desculpem, mas a palavra é essa, é tesão de ensinar, mas a gente tem uma grande maioria que entrou nessa estrada perdido e continua perdido, ou às vezes está até mais perdido. E a gente, infelizmente, faz um mal muito grande ao deixar esse profissional perdido ser considerado um professor. Não é por maldade dele, é porque ele também não teve apoio, ele precisava de apoio, a universidade não dá apoio, as nossas associações talvez não deem apoio. Então, assim, nós como colegas, de repente, mais experientes também não ajudamos. Mas esse é um problema que eu vejo, né? O professor que está aí hoje, ele não é porque ele não quer, volto a dizer, mas ele não está adequadamente preparado até para ser colocado como modelo, né? E aqui também uma outra coisa muito interessante, né? Ou seja, abandonemos a tendência de censurar o que parece ousado demais e ofereçamos aos principiantes a parceria que só dá conselhos quando solicitado. Eu estou indo um pouco na contramão, eu estou querendo aqui forçar um pouco que a gente precisa tentar dar conselhos, tentar dar sugestões, mas eu concordo que a gente não tem que forçar barra nenhuma, tem que deixar fluir, né? Hoje a gente ouve muita história do flow, do fluxo, que quem conhece, ou já viveu isso em algum momento, eu já tive a felicidade de viver, é muito legal quando você vê as coisas fluindo, acontecendo, né? Mas eu acho que pelo menos a gente tem que se colocar à disposição, né? O jovem precisa entender que quando ele olha ali para um veterano, ele vai olhar para o veterano e se ele precisar de alguma coisa, ele vai procurar o veterano e o veterano vai atendê-lo. Mas eu tenho que dizer que eu acho que muitos de nós não estamos nos colocando nessa posição, por N motivos. Aqui eu vou fazer uma homenagem aí a alguns de vocês, professor Paulo César Nancy, professor Rosati. Professor Paulo César Nancy me apresentou esse livro, eu gosto muito de filosofia, terminei de ler esse livro recentemente, professor, depois de muito tempo, né, o Sócrates Café, e aqui eu não posso negar que, no meio de tantos valores aqui como professores, eu ali sou mais jovem, não posso negar, né? Já um jovem, um pouco menos veterano que eles. E eu tive aí o prazer, e continuo tendo o prazer, de ter vários professores na minha vida. Alguns estão aqui assistindo, outros não estão. E eu procuro sempre agradecer. E agradeço aqui a todos vocês por, de alguma forma, me ajudar a manter o propósito de ser médico, me ajudar a manter o propósito de tentar contribuir de alguma maneira, né? E a gente brinca que esse aqui é o nosso Sócrates Café. E a ideia do Sócrates Café é, a partir de pontos filosóficos, você criar debates, criar discussões, e acho que a gente precisa fazer isso com a medicina. Então, indo agora para a reta final, eu acho que uma das coisas que eu quero provocar, a gente precisa juntar os médicos experientes com os médicos mais jovens, né? A gente tem que entender que a medicina é isso aí, é uma rede de referência humana e profissional, e ela é baseada não apenas no saber, mas no ser.
A gente precisa, e aí eu vou fazer outra menção a um professor, que é o Ricardo Carneiro, há uns anos atrás, agora, lá no CHN, ele me disse uma vez assim, acho muito importante, né? Não sei exatamente se foram as palavras, mas a mensagem era que ele procurava ensinar os jovens a serem médicos. Ele estava mais preocupado em ensinar as pessoas a serem médicas do que propriamente o conteúdo da medicina. E eu achei aquilo, num primeiro momento, aquilo me causou uma certa estranheza, né? Mas é isso, a gente precisa ensinar o ser médico. Tem um colega radiologista que está em Portugal hoje, trabalhou comigo em Niterói, foi da UERJ, o professor Gilberto, e ele também dizia, não basta parecer, não basta ser médico, né? Você precisa parecer. E aí tem muito do comportamento, da atitude. Por que juntar, né? Porque a educação médica sempre foi, no fundo, relacional, porque os modelos vivos faltam e fazem falta, porque reconectar gerações pode curar fraturas, porque é viável, leve e replicável, né? Quando a gente fala do relacional, aí, a transmissão de presença, de postura de valores, educar é diferente de ensinar nesse aspecto. Ensinar pode ser só transferir conteúdo, mas educar passa um pouco por isso. E a gente precisa estar mais atento a essa questão de transmitir presença. Esquecer o celular na hora de dar uma aula, esquecer o celular na hora de tocar uma visita, um round, esquecer o celular na hora de falar a um paciente é, por exemplo, fundamental para você comunicar que você está presente, você está ali, dedicado àquilo que você está fazendo, né? O bom médico ensina com um olhar. Como é que você vai ensinar com um olhar se você está só na sala de aula, me desculpe a expressão, cuspindo o conteúdo? É pouco, não dá, né? O tempo que você dedica, isso tudo está sendo observado, né? A forma como você fala, não só com o paciente, com os colegas, né? E os dilemas, todos nós temos dilemas. A gente precisa mostrar para o aluno que é natural ter dilema, é natural ter dúvida, mas isso ele só vai ter condição de ver se ele convive. Agora, se ele está o tempo inteiro preocupado em fazer a prova de residência, depois que ele forma, ele está preocupado em ganhar o dinheiro dele, e ele não consegue dar valor a tomar um café com um médico mais veterano para trocar uma ideia, aí fica muito difícil, né? E a gente tem que estar observando como é que o médico age, porque a gente aprende muito com isso, né? Muitos jovens entram na medicina sem saber que tipo de médico desejam ser. Tá? Muitas das vezes nem sabem se querem ser médico, né? Entraram. Né? Outros abandonam ideais porque não encontram referências ao seu redor. Olha as oportunidades aí de a gente... Pode ser que ninguém aqui queira ser referência, mas isso não quer dizer que você não vai ser referência para alguém. E aí, se a gente está sendo referência, que tipo de referência que nós estamos sendo, né? Os docentes estão ausentes, sobrecarregados ou desmotivados. Essa é uma verdade. O salário que as faculdades hoje pagam, né, tanto as públicas quanto as privadas, diante de tudo isso aqui que eu estou colocando, realmente aí fica difícil, né? A gente tem que pagar conta, a gente tem que criar filhos, né? A gente tem que viver também, a gente, né, precisa correr a vida, e a gente precisa, de alguma maneira, pagar por isso, né? A gente precisa receber. Então, a gente não dá esse valor e a gente sabe que esse é um problema sério, né? Porque reconectar gerações podem curar fraturas, né? A questão da quebra de continuidade, né? Os médicos mais novos e os mais antigos muitas vezes não estão dialogando. Os médicos mais veteranos se sentem desvalorizados e os jovens perdidos. Será que não encontro, isso não começa a ser consertado? Acredito que sim. Trazer os dois para a mesma roda vai resgatar não só um fio de tradição, mas também uma ideia de humildade, uma ideia de escuta, uma ideia de aprendizagem, que eu acho que precisa ser trabalhada. Né? Porque é viável, leve e replicável. O que eu estou querendo eventualmente propor aqui não vai exigir grandes verbas, não precisa estar no currículo propriamente médico. Eu estou aqui, de alguma maneira, dizendo que a educação médica vai muito além da universidade. Isso aqui que a gente está fazendo, eu fico imaginando, se a gente tivesse alguns alunos assistindo, por exemplo, eles poderiam não só estar ouvindo, mas eles também daqui a pouco poderiam estar nos falando, nos provocando. A gente precisa entender que hoje a educação extrapolou as universidades. E acho que todo mundo que vive em torno da medicina deveria entender que tem um papel formador, precisa contribuir dentro desse contexto, né? A gente pode promover encontros, rodas, mentorias informais, clínicas abertas, relatos de experiência, tem alguns artigos, inclusive, falando, né, da filosofia de você, desculpa, de você ensinar através da experiência, da sua experiência. Isso é muito válido na medicina. Poder evoluir para um programa até institucional, um ciclo de conferências, né? Hoje, eu vejo o que o professor Camargo faz com alguns colegas lá em Porto Alegre, ele tem um curso hoje, Medicina da Pessoa, que não é exclusivamente lá
dos alunos, ele inclusive abre isso de uma maneira geral, e você vê muitos veteranos, né? Eu mesmo, quando posso, estou lá assistindo, a gente criar esse tipo de ciclo, né? De a gente fornecer aula, fornecer experiências. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode evoluir. Então, na prática, eu acho assim, o que a gente pode fazer, né? Talvez desenhar mentoria junto aos jovens professores. Eu acho que nós que não somos professores em atividade, eu sei que algumas, eu estou sabendo que a UF, por exemplo, está desenvolvendo a linha de mentoria, né? Está começando ainda, mas já é um trabalho. Mas nós que estamos fora das faculdades, a gente pode, de repente, estar disponível para fazer mentoria junto aos professores mais jovens. Eu sei que nem todo mundo talvez tenha o conhecimento, tenha a capacidade, mas muitas vezes eles precisam de uma fala de experiência, de uma visão de experiência. Às vezes nem só da medicina, mas do próprio relacionamento humano, porque a gente está falando de relacionamento, né? Presença e intensidade na supervisão e acompanhamento junto aos internos e residentes. Eu vejo muito hoje os internos jogados, os residentes jogados nos hospitais, e isso vai formar mal, não tem jeito. Então, a gente precisa reforçar. Hoje, muitos hospitais privados, né? Eu, por exemplo, trabalho hoje num hospital privado que tem residência, e eu bato muito isso lá com os colegas, né? O quanto é importante ter gente supervisionando, ter gente ensinando, ter gente pronta para corrigir. A gente aprende muito no erro. A gente não pode ter medo do erro, né? A gente tem que ter medo de errar de novo a mesma coisa. Isso aqui não poderia acontecer. Mas assim, e a gente só vai aprender no erro se tiver alguém nos ajudando, alguém observando, para nos chamar a atenção, porque às vezes erramos sem saber, né? Estimular sessões clínicas, né? E aí, de novo, né, eu agradeço muito aos colegas aqui, o quanto eu aprendi com eles nessa questão da sessão clínica, que é algo que hoje eu entendo como talvez a melhor ferramenta de aprendizagem continuada. É uma ferramenta, na minha opinião, atemporal. Ela vale para o primeiro ano da medicina, até quem já está aposentado. Ou seja, poder assistir, poder contribuir, poder trazer um pouco da sua experiência, mesmo que tenha sido num caso que ele viveu há 50, 60 anos. Mas é um aprendizado, e a gente precisa, né, de alguma forma, estimular isso. Quem estaria nessa prática, né? Eu acho que médicos experientes e minimamente capacitados nessa questão, né? Professores universitários, a gente precisa, de alguma forma, também se aproximar desses professores e, dentro do que a gente puder, a gente ajudar. E aí vem a provocação, né? Associações, academias médicas, sociedades de especialidades, programas educativos promovidos por ex-alunos. Eu sei que a UERJ hoje, por exemplo, eu sei da UERJ até porque eu conheço, né, o presidente aí dos Alumni, que eu acho que está aqui, inclusive, nos prestigiando, o professor Walter Gouveia, eles tentam fazer um trabalho lá com ex-alunos, ou seja, de alguma forma contribuindo com a universidade. Acho que a gente pode também pensar nisso, todos nós, em função das faculdades onde nos formamos, né? Agora, o como, aí é a definir. E aí a ideia aqui hoje é trazer isso para vocês pensarem, promover uma reflexão. Eu acho que o mais importante é sair do zero, do V0. E como fazer isso? Tenho certeza que a gente tem capacidade de buscar uma forma. Aqui um exemplo, né? Sessão clínica. Hoje eu estou trabalhando lá no Complexo Médico Américas. Muitos aqui sabem que eu trabalhei anos no CHN, e isso que eu faço hoje no Américas, eu comecei a fazer no CHN. Então, você tem uma sala, né, com 87 pessoas de todas as áreas, médico, físio, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, os próprios gestores, né? Quando você consegue trazer o diretor do hospital, que é médico, para fazer parte da sessão, e aqui a gente tem conseguido, isso é muito bom, isso aqui é de uma riqueza, sabe? Isso aqui, para quem quiser, você vai lá, assiste, e depois você fica estimulado a estudar, a aprender um pouco mais. Eu queria encerrar com esse filósofo aqui, né, o Peter Singer, e ele defende muito a história do otimismo possível, né? A gente sabe que está tudo tão difícil, que é difícil ser otimista, né? Mas ele fala aqui, tem essa frase dele, que aqui ele está falando um pouco das questões ecológicas, das questões da terra e da ética, mas vale para muita coisa, né? Então ele fala aqui, se nos concentrarmos na magnitude do problema como um todo, perdemos de vista o que podemos fazer como indivíduos. Acho que a gente tem muita facilidade de olhar o problema, engrandecer o tamanho dele, que já é grande, e dizer assim, é muito difícil, eu não tenho nada para fazer. Eu discordo. Acho que todos nós podemos fazer alguma coisa. E aí, termino com Edmund Burke, lá do século retrasado também, aliás, mais do que retrasado, né? Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada.
quero que todos nós aqui sejamos bons o suficiente para fazer alguma coisa, e é assim que eu quero terminar a minha apresentação. Obrigado. Excelente, Moisés, muito obrigado. Acho que você atuou assim como um caçador, porque você conseguiu localizar, identificar e nos mostrar essa crise toda que a gente está vivendo, né? Essa crise muito grande, porque não é possível que nós fiquemos quietos quando nós sabemos que o número de faculdades de medicina quintuplicou, que nós só temos menos faculdade de medicina do que na Índia, que tem uma população muito maior do que a nossa. Então, nós temos mesmo que nos manifestar. Nos parece que a qualidade do médico que está sendo formado ficou muito em xeque. E acho que você abordou muito bem, você conseguiu. Obrigado por ter dispensado o seu tempo. E eu vou abrir aqui mais rapidamente possível para ouvir algumas outras opiniões de pessoas que estão aqui. Eu vou pedir que os comentários sejam breves. Agradeço aí o comentário feito no chat do Dr. Mário Gaspari Jordão, doutora Maria Lúcia, parabenizando Moisés, parabenizando a sessão. Acho que a ideia é essa, é a gente abrir um debate, ou, na verdade, seguir um debate, porque esse debate já está aberto. Isso está preocupando todos e acho que é motivo mesmo de preocupação. Então, eu queria, como o professor Camargo foi o mais citado daqui, eu pediria a ele, eu novamente agradeço muito a presença de vocês todos, é uma honra muito grande para a Associação Médica ter cada um de vocês aqui, especialmente os professores que aqui estão, os que lidam com os alunos, e o professor Camargo, eu li esse trabalho dele, da medicina da pessoa, achei fantástico, né? E eu gostaria de ouvir dele. Peço, mais uma vez, que os comentários sejam breves, porque outras pessoas poderão querer falar. Então, por favor, professor Camargo, muito obrigado, muita honra de estar aqui com o senhor nessa sessão. Muito obrigado, professor. Eu realmente acho que o Moisés fez um passeio de uma densidade impressionante. Reunir a quantidade de aspectos fundamentais desse tema que é tão desafiador. Eu confesso que a minha preocupação com criar um curso de medicina da pessoa começou quando eu me dei conta de que não era razoável que os pacientes idosos seguissem falando com nostalgia dos médicos de antigamente, num mundo tão desenvolvido do ponto de vista tecnológico. Alguma coisa estava muito errada. E eu venho trabalhando nessa ponta, que eu acho a ponta frágil, que é com o estudante que está perdido do que vai fazer, porque primeiro ele tomou uma decisão numa fase da vida em que nós não sabemos rigorosamente nada. E ele teve que fazer tomada de decisões irreversíveis, porque a maioria das pessoas não tem coragem de abandonar o barco quando se deu conta que errou o caminho. Então, nós estamos formando uma enorme geração de frustrados e que servirão no futuro para desestimular quem pretenda fazer as mesmas coisas com ideal, com intenção, com propósito. Nós perdemos a preocupação com gostar de gente, que seria a primeira pergunta que um candidato ao vestibular de medicina devia responder. Porque sem esse predicado, não há nada que possa ser feito para transformá-lo num humanista. Então, isso me parece uma coisa muito importante. E nós temos que perceber que não é possível que sirvam de modelos pessoas mal-sucedidas. Quando eu vejo um jovem desencantado porque ouviu do professor que espera que quando ele se forme em medicina, faça o que fizer, que ele nunca venha precisar desse jovem agora médico, que é coisa mais desestimulante do que isso para um jovem que está fazendo medicina, ou que está pensando em ser um bom médico. Nós temos vários exemplos de professores que são exatamente um modelo do que não fazer.
E essa é uma forma de aprendizado, de uma forma didática desastrosa de se aprender o que não fazer, né? Mas esses modelos, esses maus modelos, eles só plantam desesperança e frustração. E vamos convir que com 20 anos nós estamos na planície da vida em que nada é impossível. Nós não podemos semear pessimismo nessa faixa etária. Eu gostei muito de te ouvir, Moisés, acho que você fez uma síntese maravilhosa dos problemas todos e sugeriu, que é importante, que existem caminhos de redenção. Contem comigo sempre que eu possa, de alguma maneira, contribuir, porque eu realmente tenho me envolvido muito nisso. E fiquei muito feliz que um curso que nós começamos com uma escola de medicina e um hospital. Na 4ª edição do curso, nós tínhamos 41 faculdades de medicina, com 2.500 alunos matriculados, o que deixou muito clara a percepção de que esse é um tema que está em aberto e as pessoas estão sofrendo na expectativa de que alguém perceba o quanto isso é importante. Muito obrigado, professor José Luiz, muito obrigado, Moisés, foi uma honra para mim participar desse encontro. Eu que agradeço, professor. Obrigado, professor Camargo, uma honra muito grande nossa tê-lo aqui. Parabéns por todo o seu brilhante trabalho, toda a sua brilhante trajetória. Isso, realmente, o senhor é um médico inspirador dos jovens, de nós todos que estamos aqui, e com certeza mais ainda dos jovens. Eu vou pedir a palavra de alguns outros colegas que estão aqui, que eu sei que atuam significativamente na área. Peço a ajuda do Moisés. Moisés citou o professor Walter, que eu acredito que ele gostaria que fizesse um comentário a respeito também do assunto. Eu sempre estou pedindo a brevidade. Agradeço ao professor Camargo nisso, porque há outros que estão querendo falar. Rosati, só também uma pessoa que eu queria, porque me falou que inclusive tinha compromisso, eu estou vendo que ficou aqui até o fim. Queria muito ouvir também o Josiel um pouquinho aí. Também, se puder contribuir de alguma forma. Chamou o José em seguida. Ficou aqui até agora, ele me falou que tinha um compromisso, devo ter conseguido. Nós queremos ouvir a palavra do José, né? Colega nosso e atualmente presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Professor Walter. Bom dia, Moisés, bom dia, Rosati, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu já disse ao Moisés, me fez acordar cedo para participar disso, mas não perderia de jeito nenhum. E acho que ganhei, né? Porque foi um belíssimo, né, diagnóstico situacional. A dificuldade que a gente tem é como destrinchar esse nó. Mas vamos em frente. Eu acho que são pequenas iniciativas que vão se somando e a gente vai transformando esse mundo que tem que melhorar. É óbvio que precisamos fazer muito para melhorar a assistência médica. Só para pontuar, eu vou já passar a palavra ao José, a Associação dos Ex-Alunos da UERJ ela foi criada há cerca de 13 anos atrás. E ela tem 3 objetivos, um deles de preservar a história e os valores da instituição, o outro, resguardar a biografia dos ex-alunos, mas o mais difícil de todos foi isso que Moisés acabou destacando, é criar um vínculo de relação intergeracional entre os novos e os antigos alunos. Gente, isso é dificílimo, embora eu esteja presente, eu não sou professor da universidade, represento a clínica privada, estou presente na escola o tempo todo, eu sei o quão difícil é isso, a gente falar com os mais novos, mas a gente precisa falar para eles. É essa mensagem que tem que ser transmitida e nós temos que, de alguma forma, colocar essas cunhas na cabeça deles, né? Para que eles possam ouvir, né? E construir, né, o seu futuro como médico. E eu quero assegurar a vocês que, pelo menos em relação à Faculdade de Ciências Médicas, lá da UERJ, a maioria dos meninos que entram na escola querem ser doutor. Eles querem cuidar dos seus semelhantes. O problema é que, à medida que o curso médico transcorre, esse objetivo acaba sendo modificado e isso acaba se perdendo. Nós não podemos permitir isso.
São pessoas que têm a vocação, que querem ser médicos, e isso é absolutamente necessário para o Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Walter. Vou passar a palavra, então, para o Josier, que está com horário aí para sair. Por favor, Josier, queria ouvir a sua opinião também sobre tudo isso. Você também, como um aluno de Márcio Torres, eu vou fazer esse parênteses aqui, o Márcio era uma pessoa absolutamente direta. Ele achava que medicina se aprende na beira do leito e a aula teórica era uma ou outra. E assim o Josier trabalhou com ele, assim como eu também. Mas queria ouvir a sua opinião. É isso, Rosati. Primeiro, parabenizar o Moisés. Realmente eu tinha um compromisso às 8h e eu consegui reagendar por 1 hora mais tarde para poder continuar ouvindo essa brilhante exposição do Moisés. Parabéns. Acho que, como o professor Camargo disse, ele contemplou, assim, de uma forma muito ampla, todas as demandas que a gente percebe no dia a dia da formação profissional. Eu queria dar ênfase, Rosati e Moisés, e aos demais, a uma questão. É a questão da comunicação que o Moisés abordou. Eu acho que talvez o professor novo, esse atual professor, ele deva ter um modelo de comunicação com os alunos que tem que ser totalmente diferente do nosso modelo antigo. Embora eu esteja totalmente de acordo que existe aquele modelo educacional antigo que nós praticávamos com muita frequência e que hoje precisa muito mais de um ensino médico de uma forma mais abrangente. Mas o problema é que o aluno hoje, não é um problema, é o mundo hoje, moderno, digital, absolutamente fora do convencional do século XX, ele quer falar através de coisas curtas, TikTok, não sei o quê, são as pequenas mensagens, é mais imagem do que texto, é mais imagem do que palavras. Então, nós talvez tenhamos que desenvolver dentro das nossas universidades uma nova modelagem de comunicação. E essa modelagem de comunicação passa pelo mundo digital, passa pela comunicação das redes sociais, de uma forma que o professor possa ser incorporado pelo aluno como um agente de transformação. Nós vamos ter que usar essa ferramenta digital de comunicação para transformar os alunos que nós queremos naquilo que o professor Camargo tanto tem defendido de forma brilhante. Eu sou seu fã, viu, professor Camargo? Sou seu leitor assíduo dos seus artigos e que tem feito de uma forma brilhante a defesa de um novo modelo de comportamento, que desenvolva habilidades, que tenha um conhecimento diferente e que tenha uma atitude diferente do que nós temos visto no dia a dia dos novos médicos. Portanto, para concluir, eu acho que nós deveríamos dar ênfase, Moisés, eu não sei como é que você tem estudado isso, a questão da comunicação. Como é que nós chegamos nesses alunos? Como é que a gente consegue trazer esses alunos para perto de nós, para que nós possamos transmitir a eles o conhecimento, as habilidades, enfim, as competências necessárias para o exercício da profissão no modo que nós entendemos que seja o mais adequado. Eu acho que o grande desafio é o da comunicação no momento. Então, José, sendo bem rápido, Rosati, eu acho que esse é o momento da troca, porque esse é o tipo de conhecimento que o jovem sabe mais que a gente. Então, eu consigo imaginar que num ambiente de ensino saudável é a hora em que o professor tem que ter humildade de pedir ao aluno, vem cá, me mostra aqui como é que funciona esse Instagram, esse TikTok, porque, assim, achar que nós vamos aprender isso, assim, vamos dedicar um tempo da nossa agenda para isso, acho pouco provável, porque a gente está todo mundo aqui no mercado de trabalho, está todo mundo correndo atrás. Mas, às vezes, no próprio ambiente universitário, é uma forma até de você enaltecer e dar uma levantada, né, no próprio aluno para ele se sentir também participando do processo. Eu acho que a forma de aprender, e sempre... Outro dia mesmo, eu estava com uma colega médica, ela estava me ensinando a mexer na plataforma Canva, que são outras plataformas, eu trabalho ainda muito com PowerPoint, né? E ela mesmo estava me ensinando, e eu achei aquilo o máximo, né? E ela também se sentiu bem, está ensinando um veterano, vamos dizer assim. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de pedir ao jovem, no que diz respeito à comunicação, primeiro até conversar com ele, né? Vem cá, essa forma como eu ensino, não é nos curvarmos a eles. Eu acho que isso é importante também, né? Porque a gente também tem uma ideia do que é passar, né? E pode ser que eles apresentem uma fórmula que não funcione muito, mas a gente precisa trocar.
O que eu estou sugerindo não é nos submetermos a esse processo, é usar esse processo como uma ferramenta nossa de Passar a ser o nosso qualificação arsenal, né? profissional, de compartilhar, de economia colaborativa dentro da educação. Ou seja, vamos usar a nossa experiência, mas utilizando aquele modelo antigo de sala de aula com quadro negro, esquece. Aquilo acabou. Agora vamos ter que ter um outro formato de comunicar o que a gente precisa transmitir, de habilidade e, principalmente, de atitude, que é muito que o professor Camargo tem falado nos seus artigos. Bem, eu queria convocar 3 professores aqui que já se manifestaram, o professor Aloysio Fonseca, professor Miguel, e eu quero chamar depois também o professor Evandro, entre outras pessoas que aqui estão. Quem quiser falar depois é só levantar a mão que a gente vai. Peço para os comentários serem rápidos para a gente poder acelerar. Professor Aloysio, está me ouvindo, por favor? Não sei se você me ouve. Te ouço bem, alto e bom som. Bom, isso. Aqui, para quem conhece, eu estou no bar em frente ao Pedro Ernesto. Porque lá na minha sala não pega a internet. Bom, parabenizar o Moisés, parabenizar, agradecer muito ao Rosário, a chama acesa do ensino médico, essas reuniões. Muito obrigado. Eu acho que hoje em dia a gente tem que repensar algumas coisas. Abrir faculdade sem hospital universitário é muito difícil. Tem que ter, pelo aquele teste de progresso, outras faculdades que têm hospital próprio, abre uma boca em cima dos alunos que não têm hospital universitário no teste de progresso, na hora do internato. É uma coisa para se pensar. Eu acho que eu aprendi muito a medicina aqui, até sozinho. Ficava aqui de tarde no Pedro Ernesto, que é aqui em frente, e fazia história, exames físicos de pacientes aleatórios todo dia, durante 3, 4 anos da minha vida aqui, 3º, 4º, 5º, 6º ano. Isso dá uma grande diferença, porque o hospital era meu, entendeu? É um hospital nosso aqui. Isso faz uma grande diferença. Outra coisa é abrir uma vaga de medicina sem contrapartida de residência. Isso cria uma necessidade, uma angústia por vaga de residência, mas isso não é um fenômeno só brasileiro, não. Tem na New England, de uns 10 anos atrás, um artigo falando disso, que chamou de Black Tuesday, que foi o dia do internship deles lá, que a maioria dos alunos não queriam mais fazer medicina interna. E se você, lá pelas tantas, no artigo, ele fala assim, se você perguntar a maioria dos alunos de medicina hoje dos Estados Unidos o que eles querem, se é acabar o curso pronto para ser médico, ou se é acabar o curso pronto para ir para um grande programa de residência, 90% vai falar que quer ir para um grande programa de residência. E a gente vai só adiando o problema. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Aloysio. Miguel Chaves, você me ouve? Você pediu para fazer um comentário. Professor Miguel faz um trabalho fantástico há muito tempo aí no Hospital Antônio Pedro. Continua, Horencio. E falar em Horencio, lembrar Guilherme Eurico. O professor Guilherme Eurico dizia que a cirurgia, se aprende a medicina, é dentro do hospital. Né? Então, é fundamental que se tenha o aluno desde cedo em contato com o doente direto. Né? A universidade tem feito isso em nível de posto de saúde e tal, desde cedo também agora, que a gente fazia antes, andando atrás, entre aspas, né? No bom sentido, dos bons exemplos, dos bons colegas mais antigos, né? Dos nossos veteranos da época, aprendendo medicina com eles. Né? Então, eu acho que isso aí é fundamental. E todo dia eu estou ainda no Antônio Pedro, ontem mesmo tive exemplo disso, como é importante a gente conversar com os pacientes após uma decisão tomada, porque é muito comum a medicina impessoal, a medicina só técnica. Então, o familiar e o paciente têm que saber em que você baseou para tomar aquela decisão, de indicar ou contraindicar o procedimento. Eu ontem vivenciei isso de uma forma muito clara. E fico muito satisfeito que essa apresentação de vocês hoje
foi fundamental para consubstanciar que eu tenho que manter o que eu aprendi com os meus preceptores anteriores, né? E vou lembrar aqui uma pessoa que foi também, e não querendo ser injusto com os demais, a figura do Dr. Lauí Correia de Andrade, que era um professor sem cátedra, e foi um sujeito que me ensinou a medicina de uma forma total. Era um cirurgião que me ensinou a medicina de uma forma que eu não consegui esquecer jamais. Então, lembrar dessa figura, para mim, fundamental, assim como muitos outros, na medicina. Muito obrigado, Roberto. Um abraço. Obrigado, Miguel. Professor Evandro, por favor, gostaria da sua opinião, assim como a do professor Mauro Diniz e de outros aqui também. Bem, primeiro, é uma honra e um privilégio poder ouvir o Moisés, né? Cercado de pessoas que seguramente impactaram a minha formação, pessoas que eu me tornei fã, como o professor Camargo. Quando a gente vai discutir a crise do ensino médio, é justamente isso, né? É um conjunto de problemas e desafios que impactam na qualidade da formação do médico. Mas é considerado um problema complexo. É um problema hoje tão complexo como os eventos climáticos, a segurança, as guerras. E, obviamente, por quê? Porque tem várias partes interessadas, tem a dinâmica do mercado, tem vários fatores políticos, econômicos que impactam nisso no curto e no longo prazo. Mas o mais importante é que isso impacta a saúde da população, né? Então, a gente não sabia que formar médicos, né, e distribuí-los no Brasil de uma maneira heterogênea, como é a grande obra feita pela USP e pela MB da demografia médica, é tão perversa para a população do Brasil. E nós médicos, né, e a medicina é difícil, e cada vez é mais difícil. Esse artigo, A Medicina é Difícil, publicado no ano passado pelo Dr. Andrew Adler, do Reino Unido, ele mostra a complexidade que é a medicina. Uma área que dobra o conhecimento a cada 60 dias. E, com certeza, o professor de medicina, todos os professores no Brasil, que são pouco valorizados, e, obviamente, pouco reconhecidos, e é uma profissão tão bela, né? E, obviamente, esse é o grande desafio hoje, atrair o jovem para essa discussão, porque eles vivem uma realidade triste hoje. Eles já nascem PJ, eles já nascem num ambiente de precarização, com dívidas, um ambiente hostil. Eles, obviamente, vivem no pega-plantão. Cada dia ele está num lugar, não cria cultura, não cria referência e tem uma conta para pagar. Então, hoje, a dificuldade de atrair o jovem médico para se mergulhar nisso, e o professor Camargo traz de uma maneira muito especial, numa linguagem, e muito aquilo que o professor José chamou a atenção, mas não é a tecnologia só que faz a população acreditar em nós médicos. É justamente a comunicação que, sem médico de qualidade, sem médico bem informado, sem médico estressado, sem médico que, obviamente, acaba doente, né, por má condição de trabalho e principalmente por sofrimento, por ter que, obviamente, prover recursos para sua família e se sustentar e criar condições de atendimento. E hoje os concursos públicos são de curta permanência, são de 2 anos. Então, quando você olha a demografia médica, você vê uma maior radiografia da tragédia que nós estamos vivendo. Hoje, 530 mil médicos, para amanhã, em 2035, 1.300.000. Obrigado, professor Rosati, por essa pérola que você tem nos oferecido. Parabéns, Moisés, e obrigado pela oportunidade da minha contribuição. Obrigado, professor Obrigado, Evandro. mestre. Suas palavras sempre precisas. Queria ouvir a opinião do professor Mauro Diniz, ele levantou a mão, eu já ia chamá-lo mesmo, e gostaria muito de ouvir também a opinião de outros, mas, Mauro, por favor.
Obrigado, Moisés, pela belíssima apresentação. A apresentação de Moisés foi muito extensa, rica, então daria margem a comentários diversos sobre muitos pontos. Eu queria abordar rapidamente um ponto só. Apesar de eu estar afastado já como aposentado da UPA, eu defendi que o cargo de diretor... Tem um microfone aí ligado. Professor Acho que Miguel. Miguel Chaves, por favor, professor. Acho que o microfone está ligado. Tá, Agora ok. sim. Eu defendi muito que o cargo de diretor da Faculdade de Medicina não fosse um cargo disputado por alas políticas. Mas, se a gente vai falar de política, eu acho que esse cargo deveria ser alvo de todas as forças vivas da faculdade, no sentido de procurar gente que pudesse implantar realmente essa questão básica de ensinar aos professores, de formar os professores, de acompanhar a formação do aluno através do professor. Então, acho que isso é um objetivo muito claro, ainda continua, no meu entender, de que essa porção de professores que diz, essa questão política eu estou fora, pelo contrário, eu acho que a luta por tomar, vamos dizer, entre aspas, o poder na Faculdade de Medicina é fundamental. É preciso que tenhamos, à frente desse espaço, gente que possa ser transformadora. É isso que eu vejo na palestra do Moisés como um ponto importante. Obrigado. Obrigado, Mauro. Excelente, Mauro. Muito bom. Então, o objetivo aqui da Associação Médica era exatamente trazer esse debate, né? Trazer essa visão do Moisés, como eu falei, ele conseguiu capturar o problema, mostrar o seu todo e sua complexidade. As falas de cada um aqui vieram complementar ainda mais essa análise, e a questão está em aberto. Como falou muito bem o professor Evandro, isso está numa evolução enorme. Brevemente, nós teremos mais de 1 milhão de médicos e os problemas continuarão. Esses médicos estarão mal distribuídos pelo país. Esses médicos não atenderão em muitos locais onde não existe ainda médico. Então, os problemas vão continuar, mas é importante que a gente possa debatê-los. E nós estamos aqui tentando fazer isso, agradecendo muito cada um de vocês, dizendo que isso aqui, essa programação da Associação Médica só existe pela presença e pela participação de cada um de vocês. Agradeço muito e quero saber se alguém mais gostaria de fazer algum pronunciamento. Rosati, Vilma, eu queria falar uma coisa. Eu Sim, queria ter Vilma. uma fala, por favor. Bom dia a todos. Moisés, você está de parabéns. Todo mundo conhece o seu trabalho, a importância que você dá em ser médico, e você é um médico que ensina, você é um médico que transmite. É o que você falou. O médico, ele tem a função de ensinar. E é exatamente o que praticamente os professores do Antônio Pedro pensam isso. A gente aprende medicina no leito, com o paciente. Agora, você trouxe um ponto que, no meu modo de viver, e é o que eu tenho feito, é fundamental, é a transdisciplinaridade. A hora que nós passarmos a ouvir outros profissionais discutir e ter visão ampla de outros profissionais, nós vamos crescer, nós vamos valorizar a classe médica. Então, a transdisciplinaridade, você tocou aí, eu acho que é fundamental. Agora, você foi perfeito, você tocou todos os pontos fundamentais que nós precisamos. É muito bom ser médico. Eu tinha 9 anos de idade e dizia que eu ia ser professora e médica. E hoje, com 86, eu sou professora e médica. Parabéns, Moisés. Parabéns mesmo. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, professor, e parabéns por ser professora e médica. Muito obrigado, professora Vilma. Excelente comentário. Acho que é um comentário de positividade, é um comentário de
força, que eu acho que é muito importante nessa hora de crise, né? Gostaria de ouvir a palavra da doutora Zelina, nossa conselheira, representante no Conselho Regional de Medicina também, e depois eu vou encerrar, então, a sessão, se ninguém mais quiser se pronunciar. Bom dia a todos. Obrigada, Rosati. Eu estava quietinha aqui, só absorvendo tudo que foi falado. A palestra de Moisés foi brilhante, a participação de todos os outros. E eu confesso que eu cheguei a me emocionar em um determinado momento. E digo que Moisés falou algo muito importante no início, que não é só o ensino da medicina que está em crise, a educação em geral está em crise. E a gente vê essa questão dos valores se reproduzindo em todas as etapas, em todas as profissões. É claro que a nossa é a que a gente evidencia mais. E a nossa, a gente lida direto com o ser humano, e as nossas decisões vão implicar, muitas vezes, na sobrevida de alguém. Também o professor Evandro comentou algo que eu também tinha notado. Hoje em dia, o que acontece? Os alunos estão se formando, essa questão da inteligência artificial, das mídias, isso aí é uma coisa que realmente isso daí vem crescendo, mas o bom uso também é importante. É triste a gente ver profissionais já formados fazendo dancinha, e isso em TikTok, isso não acrescenta nada à nossa profissão, que a gente tem que estar próximo do paciente sempre, mas também nós somos formadores de opinião e nós temos que manter uma determinada conduta sempre, em qualquer lugar. E, infelizmente, a gente vê o seguinte, os nossos colegas recém-formados, eles já saem das faculdades cheios de dívida, porque as faculdades particulares estão muito caras, a maioria já sai endividado, e muitos, ao invés de tentar fazer uma residência que remunera mal, e tem pouca vaga, vão trabalhar nos plantões, porque eles precisam de dinheiro. E o que acontece? Também isso foi citado nesses lugares. A pessoa trabalha por um tempo, não cria vínculo, ali aquele lugar não é a casa, porque antes, a gente, outrora, a gente trabalhava sem remuneração nenhuma nos hospitais públicos para ter o prazer de aprender e estar no serviço do professor fulano, que muitas vezes não tinha cátedra, mas transmitia muita coisa. E hoje em dia a gente vê esse jovem, eu fico com muita pena, assim como o senhor citou, professor Rosati, o Conselho Regional de Medicina, eu fico com muita pena de ver jovens médicos, muitas vezes, respondendo a processos, ou então sindicâncias abertas, por indícios de infringir o Código de Ética Médica, e por falta de formação, e até mesmo por falta de determinados valores. Isso a gente tem que tentar voltar. São os valores e a crise da educação, como falo, iniciou Moisés, não é só na medicina, é na sociedade. Então, Moisés, parabéns para você. Eu dar parabéns para você é muito fácil, né? Porque você sempre é brilhante, isso aí, sem dúvida. E parabéns a todos aí, a Rosati, a essa plateia hoje, essa audiência hoje magnífica, e a gente só tem a honra eu ia ficar quietinha no meu canto, porque eu tive a honra de escutar grandes pessoas aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Zelina. Obrigado. Então, a nossa programação vai seguir. Em julho teremos o professor Miguel Chaves, e em agosto eu tenho um convidado também especial, tão especial quanto o professor Miguel Chaves, que é conhecido de todos, que é o DOC Comparado. Então, aqui a gente faz apresentações técnicas, como vai ser o caso do professor Miguel, mas também algumas, como foi a de hoje,
que a gente possa refletir um pouco sobre a atual realidade, a atual situação que se encontra a medicina e, em geral, uma reflexão pessoal para nós todos. Eu agradeço muito o Miguel por ter aceitado o convite do mês que vem e todos os participantes aqui já estão previamente convidados, então, para a nossa apresentação de julho, que vai ser com o professor Miguel Chaves, e a de agosto, que vai ser com o Dr. Doig Comparato. Então, muito obrigado a todos, agradeço de coração, agradeço muito ao Miguel, tá? Agradeço muito ao Moisés, que esteve aqui especialmente, se dedicou a isso, ele ajudou na divulgação, ajudou em tudo aqui na organização, treinou essa aula, e a gente sempre sabe que isso aí tudo é importantíssimo para tudo correr redondinho e dar tudo certo. Muito obrigado, Moisés. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os participantes e até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Ficou gravado. Tá? Bom. Ficou gravado, então, será uma chance de participar.